Olá, salve a sua estrela. Eu sou a cigana Sara Saad. É um prazer enorme estar aqui com você mais uma vez. Hoje eu trago a previsão semanal para todos os signos de Sol, Lua e ou Ascendente. Bom, meus amores, antes de iniciar, eu gostaria de dividir com você algumas questões, principalmente sobre algumas mudanças com fundo musical nos vídeos, tá? Bom, meu povo, vamos lá. Eu tenho recebido muitas críticas por estar adicionando música de fundo aos vídeos. Eu não sei se vocês conseguem ouvir. Nesse momento eu estou no meu estúdio e pessoas na minha casa estão vivendo, consequentemente usando água, tomando banho, cozinhando, lavando o quintal, cuidando dos cachorros e obviamente que as tubulações, as bombas, elas fazem barulho. A música de fundo era para amenizar isso, era para trazer pelo menos uma sonoridade. Claro que nós erramos no volume nos primeiros vídeos, já que não é habitual. Alguns seguidores têm comentado bastante nos vídeos e volta e meia eu recebo críticas a respeito do meu trabalho aqui na internet. Inclusive uma pessoa muito querida, assídua do canal, fez uma observação de quando eu estava gravando os vídeos na vertical, que a maioria das pessoas não gostava, mas era o que tinha para aquele momento. Gente, naquela época eu estava com uma crise severa emocional, fazendo desmame do remédio, onde ficar perto de um celular me causava muito pânico. Eu não conseguia gravar, eu não conseguia falar com ninguém através do aparelho telefônico. E a facilidade de poder fazer uma live no tempo que eu queria sozinha, porque hoje eu tenho uma despesa de R$6.000 com funcionários que me ajudam. São 3 pessoas, certo? Eu não posso ter mais um gasto com produção de vídeos, eu não consigo ter dinheiro para pagar um estúdio, eu não consigo ter dinheiro para melhorar o equipamento, porque infelizmente o dinheiro não dá, né? Se eu ganhasse hoje o que eu ganho e não tivesse nenhum tipo de despesa, se eu não precisasse de pessoas para me ajudar, eu conseguiria melhorar e muito o meu trabalho, né? E às vezes eu não estou bem, eu simplesmente não estou bem. Quando há qualquer mudança no meu trabalho, por exemplo, mudança na forma com que eu transmito os vídeos. Geralmente, quando eu estou com algum problema, eu faço mais transmissões ao vivo para não ter que editar, primeiro ponto. E geralmente eu faço sozinha, na vertical. Se eu comecei a colocar música, inclusive eu passei horas e horas buscando uma música que não tivesse direitos autorais, que eu pudesse usar livremente no YouTube, era para amenizar o som, o barulho externo, pessoal. Eu morava na roça até um tempo atrás, eu morava em São Tomé das Letras, lá não tinha o barulho que hoje tem aqui. E se eu ligar agora, por exemplo, começou a esquentar um pouquinho, se eu ligar ar-condicionado vai ser um barulho a mais, entende? Então, a música, o problema em relação à música é justamente os ruídos. Aí latido de cachorro, né? Eu amo muito os meus animais. Me incomoda muito quando alguém reclama do latido dos meus cachorros. Eu não estou no mesmo ambiente que eles, né? Eles estão na parte inferior da casa, eu estou na parte superior, uma entrada diferente. O meu estúdio é completamente independente da minha casa, já para que eu tenha privacidade para trabalhar, né? E as pessoas já chegaram a comentar que achavam muito antiprofissional o latido dos meus cachorros. Bom, entre trabalhar e ouvir o latido dos meus cachorros, eu prefiro ouvir o latido dos meus cachorros. Então eu tento conciliar, né? Eles não vivem presos, o lugar é deles, a casa é deles. Então, primeiro que eu quero informar a vocês que toda vez que há alguma coisa diferente é porque tem algo errado. É porque eu estou com algum tipo de problema. Seja um problema de crise emocional, que eu sou uma pessoa que eu faço tratamento para doenças emocionais há mais de 20 anos. Nesse momento eu estou sem medicação. Eu fiz o desmame ao longo de 2 anos de uma medicação que eu tomei a dose máxima por 20 anos. Por 20 anos. Eu estou na pesquisa para alguma divergência neurológica, inclusive autismo, porque eu tenho uma tendência a ter determinados tipos de problemas psicológicos que a maioria das pessoas não tem, já que eu não tenho motivo para ter tristeza, para ter desânimo, para ter cansaço, para ter pânico, para ter pavor, fobia social, fobia de redes sociais.
né? A maioria das pessoas não tem, por exemplo, fobia de redes sociais. Consegue interagir muito bem através das redes sociais. Eu não. Então hoje eu estou gravando esse vídeo, eu não vou colocar a música de fundo, o barulho da bomba é esse aí, poderemos acrescentar mais ainda o barulho do ar-condicionado e o latido dos cachorros, e assim permanecerá, né? Eu nunca vou conseguir agradar a todos. Só que é o seguinte, eu trabalho aqui e eu trabalho com muito amor, eu estou tentando sempre dedicar o meu melhor para todos, para aqueles que gostam do meu trabalho, inclusive para aqueles que não gostam do meu trabalho. Eu só gostaria de um pouquinho de empatia. Quando algo desagradar, eu não recebi nenhum comentário atrevido, nenhum comentário julgador de forma alguma. Mas sempre se perguntem o que está acontecendo com a Sara. Ultimamente eu tenho me sentido sozinha, pessoal. Desde quinta-feira que eu não estou bem. Eu tenho ido malhar de manhã na fé de Cristo, porque eu realmente não estou bem. Eu estou me sentindo sozinha. Sabe, todas as pessoas que conversam comigo, todas as pessoas que chegam até mim, elas precisam de ajuda, elas querem saber de alguma coisa. Sabe, eu não estou falando do meu trabalho, tá? Eu estou falando de fora do meu trabalho. Eu estou cansada de ter que orientar todo mundo e não ter uma pessoa que chegue para mim e diga assim, como é que você está? Você está bem? Você está precisando de alguma coisa? Parece-me que eu sou uma super heroína, né? E que eu não sinto nada, que eu não fico doente, que eu não tenho problema. Meus problemas, graças a Deus, são mínimos. É uma bomba que, por exemplo, desligaram as mangueiras, as torneiras lá embaixo. Desligou a torneira, não tem barulho. Então, às vezes, eu consigo gravar um vídeo inteiro, quando não tem ninguém na casa usando a água, que não sai barulho. Entende? Se eles abrirem uma torneira, o barulho volta, que é uma bomba de pressão. Porque desde que eu fiz o meu estúdio, o que aconteceu? Nós colocamos água aqui para cima, a pressão da água embaixo ficou inacessível. Ninguém conseguia usar água direito porque não tinha pressão. Tivemos que colocar uma bomba de pressão. E eu, desde quinta-feira, gente, eu tô me sentindo assim, eu tô me sentindo chateada, porque é como se eu não tivesse com quem falar. E eu não tô falando do meu trabalho, eu não tô falando de atendimento, eu tô falando da minha vida pessoal. Sabe, eu tive conversas essa semana com pessoas que elas, se a gente conversou 3 horas, elas falaram apenas delas. Elas em momento algum, sabe, se questionaram, eu posso fazer a mudança que for, que ninguém se preocupa, vem cá, por quê? Tá acontecendo alguma coisa? Até dos meus planos de vida, eu não tenho com quem falar, sabe, eu tenho sonhos. Eu até um tempo atrás eu não tinha sonhos, hoje eu tenho sonhos, eu quero falar sobre os meus sonhos, sobre as vontades que eu tenho de viver algumas coisas, sabe? Alguém que me ajude, poxa, olha, você quer crescer, por exemplo, na internet, por que você não faz isso, aquilo outro, né? Você quer valorizar o seu trabalho, você quer ter mais alcance? Não tem ninguém, e isso vem me abalando muito, sabe? Essa sensação de que eu só sirvo para servir. Isso tem me abalado muito, muito mesmo. E claro, gente, que isso é época, né? Como eu falei, eu sou neurodivergente, tá? Eu tô numa fase final de uma investigação. Mas volta e meia eu tenho essas crises, alguma coisa me incomoda. E o interessante é o que me incomoda é muito pouco, é muito pequeno. Essa é a questão, sabe? Se eu quebro o braço aqui agora, nem me incomoda tanto. Mas às vezes uma pequena coisa mexe comigo profundamente, mas profundamente. Eu tenho muito orgulho de quem eu sou, de quem eu me tornei, apesar de tudo que eu vivi. Eu tenho muito orgulho e muita satisfação do trabalho que eu faço. Eu sei que eu faço um excelente trabalho. Sabe, trabalhar com a verdade. Para mim, gente, a verdade é o maior tesouro. Quer ver me matar, é me mentir ou tentar me manipular ou enganar. Eu sou completamente avessa, militante contra esse tipo de coisa. Então você pode ter certeza que eu ofereço para você verdade. Eu não vou olhar para as cartas e inventar uma coisa que pode acontecer com você ou não, apenas para ter a sua visualização, apenas para ter o seu like, de jeito nenhum. Como eu vejo muita gente pegando uma carta que não tem nada a ver, a carta da cruz, né? Peso, dor. Pode até falar de vitória, mas depois da pessoa ter quase morrido de tanto sofrer. Nossa, uma coisa muito boa vai acontecer na sua vida. Isso não é assim. Eu não faço isso. Eu já vi gente fazer café-mancia, de jogar o café assim, não ficar nada na xícara, e a pessoa praticamente falar um livro inteiro em palavras ali para os outros. Isso é desonestidade. Isso é mentira.
sabe? Eu que ofereço aqui ou em qualquer lugar que eu esteja, seja fazendo uma comida, seja lavando uma louça, seja jogando uma carta, seja fazendo uma pastral, seja andando na rua, é a verdade. Porque quando a gente trabalha com a verdade, cabeça erguida, honra, eu prezo muito a minha honra. E eu, ultimamente, eu tenho me sentido sozinha, sabe? É tanta gente cobrando, sabe? Isso em tudo, gente. Se eu converso com os meus filhos, eles contam a vida deles, eles querem ajuda para alcançar o que eles desejam, mas ninguém para tentar me ajudar. Sabe, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de atenção, que isso eu tenho muito, e não estou falando só dos meus filhos, eu estou falando de todas as pessoas que chegam até mim. Então, eu tenho me sentido muito sozinha, sabe? É como se eu só tivesse que oferecer. Só oferecer. Gente, olha, eu já me questionei muito sobre, inclusive, acabar com o meu trabalho, até por causa das minhas dificuldades. Daquilo que me atinge. Eu, na minha vida pessoal, eu não participo de grupo, eu não acompanho rede social, meu telefone é no silencioso 24 horas por dia. Se alguém morre da minha família, eu só vou saber se alguém vier à minha casa me falar. Se falar para alguma outra pessoa na minha família, porque eu tenho fobia, eu tenho pavor, sabe? Então, é algo que eu não consigo controlar. E por ironia do destino, eu vim parar no YouTube em 2017 fazendo o trabalho que eu faço. Entende? Eu não tinha nem a percepção, quando tudo isso começou, que foi numa época tão difícil para mim, que eu precisaria usar as redes sociais como eu uso hoje, né? Já que eu sou criadora de conteúdo. Então, eu estou aqui dando para você, oferecendo para você o meu melhor, sabe? Eu tenho buscado muito ser cada dia melhor. Às vezes eu olho para o baralho cigano quando eu estou fazendo um vídeo para você, que eu vejo uma mensagem, eu tento adaptar ela para que eu possa alcançar o maior número de pessoas possível, para trazer uma ajuda, para trazer um acalanto, para realmente trazer algo que seja construtivo, porque eu passei a minha vida inteira tendo que me virar sozinha, sem ter uma pessoa, mesmo que fosse na internet, que pudesse me orientar e que aquilo pudesse agregar alguma coisa na minha vida. Eu nunca tive isso. Às vezes eu brinco, né, que como eu gostaria de ter uma Sarazade só minha, para chamar de minha, porque realmente eu não tenho. Então, eu já não vou gravar mais horóscopo, essa semana nós vamos ficar sem, eu não estou bem, tá? Não estou bem, mas esse vídeo vai pro ar e eu espero que todos vocês compreendam e façam as suas análises. Eu sei que, como neurodivergente, o barulho me incomoda muito, vocês não têm ideia do quanto. E para mim também é ruim com as músicas, sabe? Se eu fosse ouvir, por exemplo, é porque eu não uso fone de ouvido. Eu tenho realmente problemas com barulho. Então, eu não uso nem o fone de ouvido. Eu já saí de lugares por causa do barulho. O tom de voz pode me machucar, né? O som alto, seja a música, seja a televisão, seja o raio que for, me incomoda. Então, eu compreendo que pessoas que têm neurodivergência podem ficar se sentindo muito mal com o som. Nós vamos tirar as músicas, em compensações eu não posso tirar o ruído. Já pensei em várias coisas, mas onde eu moro é inviável sair daqui para ir para um lugar melhor, alugar um estúdio, eu teria uma despesa de 15 mil reais por mês que eu não tenho, eu não posso. Financeiramente eu não posso arcar com isso. Claro que seria, sim, oferecer o máximo para vocês. Mas hoje eu ofereço aquilo que eu tenho. E hoje os vídeos vão sair com ruído, já que a maioria, ou pelo menos a maioria que realmente tem um problema com som, né, como autistas, por exemplo, a música incomodou muito. Então nós vamos tentar continuar dessa maneira, mas por favor, entendam que eu não tenho como fazer nada para amenizar o barulho nesse momento, tá bom? Um beijo para vocês, me desculpem, né, por não gravar o horóscopo hoje, mas eu não tô bem. Se eu não tô bem, eu não gravo, eu não faço nada, sabe? Eu vou descer agora, ficar quietinha, fazer minhas consultas que eu amo mais tarde. Porém, os vídeos, quando eu estiver me sentindo melhor para gravar, eu volto a gravar amanhã, se Deus quiser, no Previsão, tá bom? Um beijo para vocês, salve a nossa estrela, tudo de bom para todos. Eu amo você.